Então a maior lição que eu aprendi em todas as experiências que eu já tive, eu aprendo todos os dias, é a da humildade. Como a gente já trouxe num diálogo anterior, é o mistério da simplicidade. Quando a gente consegue ser simples e humilde, a gente sabe onde é o nosso lugar. E a maioria das pessoas estão no lugar errado porque não sabem qual é o seu lugar. E elas não sabem por falta de humildade. Laroeixo, salve seu tranca-rua. E quando eles me levaram para poder possivelmente ser aceito na falange de tranca-ruas, eles pegaram todo o meu conhecimento magístico e toda a capacidade que eu tinha de manipular os elementos e eles bloquearam todos os, entre aspas, poderes que eu tinha e me deram uma condição. Se você realmente quiser servir, você vai ter que aprender tudo do zero. Não importa o quanto você saiba. Graças a Deus. Seu tranca-ruas, muitas lições levamos de uma encarnação. Qual a maior lição que o senhor levou da última encarnação? O senhor pode compartilhar? Deixa eu ver se o pessoal aqui está praticando o que eu acabei de falar, que é de fato ouvir o outro quando ele está falando. O grande, dentro das conversas que a gente já teve aqui dentro, o que você acredita que foi a maior lição que eu aprendi nas minhas encarnações, dentro de tudo que eu já compartilhei com vocês sobre as minhas encarnações e sobre a minha forma de ensinar vocês aqui? O respeito. Respeito. E você, Caboclo? Humildade. Humildade. Tá ouvindo bem? Seu moço, a maior lição que eu aprendo, e não é que eu aprendi na minha última encarnação, é a maior lição que eu aprendo todos os dias. É a lição do ser humilde. Muita gente se vê, médiuns, Pai de Santo, os próprios espíritos, se endeusando, se tornando autossuficientes, dizendo que são eles quem fazem tudo, deixando com que a vaidade consuma eles, e depois eles transmitem isso nos seus diálogos para aquele que os ouve. E se eu sou uma entidade vaidosa, o que você acha que as pessoas que me ouvem vão ser? Elas vão se tornar o mesmo. Então a maior lição que eu aprendi em todas as experiências que eu já tive, eu aprendo todos os dias, é a da humildade. Como a gente já trouxe num diálogo anterior, é o mistério da simplicidade. Quando a gente consegue ser simples e humilde, a gente sabe onde é o nosso lugar. E a maioria das pessoas estão no lugar errado porque não sabem qual é o seu lugar. E elas não sabem por falta de humildade. Vejo espíritos falando que vão fazer. Vejo o Pai de Santos falando que vão fazer isso, que vão fazer aquilo. Quando na verdade isso nem está no controle deles.
que está acima do homem não está no controle do homem. Tudo que está acima do espírito não está no controle do espírito. O problema é que a gente vê entidades serem louvadas e com isso elas se endeusam. Elas se auto-intitulam. Ninguém deu aquele título para elas, elas que se dão. Eu sou, né? Pai de santo fala, eu sou não sei o quê. O Exu fala, eu sou um Exu do trono, eu é que comando falange, eu é quem faço isso, eu é quem faço aquilo. E mal lembra ele que acima dele tem centenas de milhares, e ele é só mais um, que está cumprindo, dentro do que foi combinado, a missão dele. Então, dentro de todas as lições, eu acho que a humildade é a mãe de todas elas. A simplicidade. De poder olhar para o outro com um olhar simples e humilde. Saber que o outro só está num momento diferente do seu, num nível de consciência diferente. Onde se você se julga mais sábio, a sua obrigação é humildemente engrandecer o outro. Não torná-lo menor com o seu conhecimento. Então eu vejo que a humildade é a maior das lições que o homem pode aprender, que o espírito pode aprender. Eu vejo que essa é a lição primária que a humanidade deveria aprender. Se colocar no seu lugar com simplicidade para compreender de verdade os mistérios da vida. Acredito que é isso, eu mostrar a minha visão. Seria possível, pela sua memória, falar de um momento específico ou vários em que essa lição ficou evidente para o senhor na vida em questão? Próprio dizer muitas das vezes envaidece. Por isso que eu falo pouco sobre o que eu já fui, sobre o que eu já tive, sobre o que eu sei. Mas eu sei que em contrapartida o fato de compartilhar também é necessário. Em alguma das minhas encarnações eu tive muito acesso a conhecimento, né, seu moço? Muito acesso a grandes estudos, a alta magia, coisas que faria qualquer homem e qualquer espírito se sentir verdadeiramente poderoso, verdadeiramente forte, achar que de fato tudo está no seu controle. Eu fui um desses, igual muitos outros. E a humildade, ela se fez presente no meu coração, seu moço. Quando eu estava de fato passando na minha jornada para assumir esse papel que hoje eu executo. Esse papel de Exu, falante do seu tranca-rua das almas. Muito conhecimento me foi dado, para o bem e para o mal. E a gente só aprende a simplicidade quando a gente consegue compreender a melhor forma de usar esse conhecimento. Eu vivi uma grande guerra antes de receber essa oportunidade de estar na falange do seu tranca-rua das almas. Eu vivi em guerra com outro grande feiticeiro.
Era uma guerra de ego e de tronos, onde cada um tinha o seu reino, seus poderes, seus escravos. E esse outro feiticeiro, vamos dizer assim, ele teve muita oportunidade de me prejudicar. Na verdade, várias. E a espiritualidade foi me dando conhecimento para que eu discernisse o que era bom e o que era ruim. E durante esse passo, foi me dado uma oportunidade, seu moço. E essa oportunidade era a que definiria se eu voltaria para o meu trono como um grande mago, um grande feiticeiro, ou se eu de fato iniciaria meus trabalhos na falange do seu grande tranca-rua das almas. E a oportunidade que me foi dada foi a seguinte, seu moço. Eu precisava responder uma pergunta e tomar uma decisão. Depois deles terem me dado acesso a todo o conhecimento que eu podia e todas as permissões que eu podia para executar a alta magia, eles trouxeram meu inimigo até mim. Eu tinha duas opções nesse momento. Eu podia salvar o meu inimigo e decidi torná-lo um dos meus ajudantes dentro dos meus trabalhos, na minha missão na falange de seu tranca-ruas, ou eu poderia condená-lo com toda a magia que me foi ensinada e me vingar dele, fazer com que ele pagasse tudo que ele me fez. E a minha decisão, seu moço, foi trazer ele para o meu lado. A minha decisão foi trazer ele para o meu lado. E quando eu tomei essa humilde decisão, eu vou te confessar, foi uma humilde decisão difícil. Porque ao mesmo tempo que eu queria fazer o que eu queria fazer, que era usar todo o poder que me foi dado para que eu mostrasse para ele o quanto agora eu estava num lugar maior e melhor que o dele, ao mesmo tempo eu pensei no que precisava ser feito e não no que eu queria fazer. Quando eu tomei a decisão de fazer o que precisava ser feito, foi quando eu de fato recebi o chamado do meu superior para dizer que eu poderia seguir na falange do seu tranca-ruas no trabalho que eles me ofereceram. E a humildade, ela está em reconhecer que você não é maior nem melhor do que ninguém. Independente das informações que você tenha, dos acessos que você tenha, independente de qualquer coisa. A humildade é isso. É você saber se colocar no seu lugar, tomar decisões pelo que precisa ser feito, independente do que você gosta, do que você quer.
E eu vejo hoje em dia muita entidade, muito pai de santo, querendo se colocar acima do humilde. E querendo cobrar do humilde humildade. Quando você se coloca acima do humilde, já está errado. Nesse momento você já está errado. E é o que eu sempre ensino aqui para todos. Independente de quem você seja, ou do que você faça, o seu lugar é de um homem que serve a alguém maior do que você. E a partir do momento que você esquece disso, é quando você começa a se perder do verdadeiro sentido de estar fazendo tudo aquilo que você um dia se propôs a fazer. E são inúmeras as situações que eu passo, seu moço, onde a humildade ela é necessária de se fazer presente. Tanto aqui, no plano material, através desse aparelho mediúnico, quanto no plano espiritual, em missões que são necessárias do que a gente faz. Aquele que não é simples e humilde, ele não consegue chegar em qualquer lugar. Pois a vontade dele de mostrar quem é muito maior do que a vontade de fazer o que ele precisa. Compreende, seu moço? Sim, senhor. Claro que sim. Seu Tranca-Ruas, por que o senhor vivia em guerra com esse outro feiticeiro? E a gente sabe que a gente acredita que quem sabe mais merece mais, né? E aí quanto mais a gente sabe, mais a gente quer, seu moço. E nunca a gente se contenta com o que é nosso. A gente também quer o que é do outro. E se eu acho que eu mereço mais do que eu tenho, e se eu acho que o outro tem mais do que merece, naturalmente eu vou querer tomar o que é dele, né? E é aí que nasce a guerra. Seu Tranca-Ruas, no final o senhor falou guerra de ego e guerra de tronos. Por que o senhor fez questão de explicar essa parte? Seu moço, você tem a noção do que é ter um reinado? Não, senhor. Pois é. Ter um reinado é você ser mais poderoso, muitas das vezes, acreditando que tem até mais poder do que o próprio Deus. Quando você é um homem, um espírito temido, respeitado, não estou falando por ser um dirigente de uma casa que tem 100 pessoas. Estou falando de você ter um reinado com milhares de almas sob a sua custódia. E hoje em dia, tem muita gente que tem tão pouco, se acha tão grande, seu moço, que não tem noção do que realmente é ser grande. Eu fiz questão de falar sobre esse reinado para que as pessoas às vezes se coloquem no seu lugar e lembrem que o que elas têm aqui é muito pouco para tanto ego. Porque dificilmente alguém aqui na Terra vai conseguir ter de fato uma compreensão
do que é realmente ser grande. E isso é para que as pessoas se coloquem humildemente no seu lugar. Às vezes tem pessoa que tem um pouquinho a mais do que o outro, é um pouquinho mais esperto, teve um pouquinho mais de oportunidade e já se acha rei. Quando na verdade são tão pequenos que, se compreendesse o quão pequenos são, seriam grandes. Mas o ego e a soberba, ele fala mais alto do que a realidade. Quando a gente tem esses dois fatores muito altos dentro do nosso ser, consequentemente ele impede a gente de compreender a grandeza. Porque a gente acha que o que somos já é ser grande. E na verdade, eu até trocaria esse termo. Eu diria que a maioria das pessoas acham que elas têm as tornam grandes. Então, na verdade, o que torna elas realmente grandes é o que elas são, não o que elas têm. E é triste ver pessoas cedendo à vaidade e à soberba por tão pouco. Ficariam de verdade envergonhadas se um dia elas tivessem a compreensão do que o que é realmente ser grande. E por isso, irmãos, Graças a Deus. O senhor tinha duas opções. Salvar seu inimigo era uma delas, como torná-lo ajudante da sua missão de trancar ruas. Ou o senhor podia condenar e se vingar dele, né? Fazendo ele pagar todo o mal que ele fez. E conta pra gente um pouco dessa situação de ter a opção de salvar um inimigo, porque se é inimigo, já se supõe que não cabe na caixinha daqueles que vão ser salvos pelo Senhor. Ninguém é salvo por mim, viu? São salvos por Deus. Mas existem algumas pessoas que estão sob responsabilidade de alguns outros espíritos que são também responsáveis por outros espíritos. Você quer que eu te confesse realmente o que eu pensei naquele momento? Sim, senhor. Até a minha humildade, ela só se foi possível com uma pitada de soberba. Porque naquele momento eu pensei, se esse meu inimigo, ele é tão grande a ponto de ser considerado meu inimigo, eu quero ele do meu lado. Porque para ele disputar comigo é porque ele era realmente muito bom. E se agora eu posso tê-lo do meu lado para fazer o que é certo, seria um desperdício não tê-lo do meu lado. Foi exatamente isso que eu pensei. Porque quando você se torna grande aos seus olhos, e aos meus olhos eu era grande, não é qualquer coisa que te incomoda, sabe, seu Augusto? Para te incomodar tem que ser algo realmente grande. Se esse inimigo era grande a ponto de me incomodar, ele também poderia ser realmente grande a ponto de me ajudar. Foi exatamente isso que eu pensei.
senhor pode esclarecer para quem não entendeu muito bem a parte de dizer se ele se converteu a ser seu ajudante? Porque para chegar à opção de ter ele como ajudante, imagino que não podia ser na base da força. Sim, e não foi a base da força. Mas tem uma coisa que toca profundamente o mal. Sabe o que é, seu moço? O bem. O bem é a única coisa capaz de tocar o mal. O mal não é capaz de tocar o bem. Mas o bem é capaz de tocar o mal. E a partir do momento que ele viu que eu poderia de fato causar um mal real à vida dele, eu decidi fazer o bem, foi impossível que aquilo não o tocasse. Naquele dia ele compreendeu que de fato era ser grande e ser humilde. E ao tocá-lo com a decisão de fazer o que era bom e certo, por si próprio ele tomou a decisão de também vencer a soberba, para que juntos a gente pudesse construir algo que fosse grande de verdade. Não só algo que apenas nos desse a ilusão de sermos grandes. Eu vejo que o senhor fala bastante com clareza que existe uma diferença entre ser verdadeiramente grande e ser pequeno. O senhor pode explicar para a gente exemplos na Terra que o senhor já viu pessoas sendo verdadeiramente grandes e outras apenas sendo pequenas? Meu moço, essa é muito fácil. Quem você acha que foi verdadeiramente grande nessa terra? Jesus Cristo? Ou Alexandre o Grande? Júlio César? Foram grandes imperadores. Quem foi verdadeiramente grande? Quando a gente vai pensar uma forma de compreender a grandeza. Diga você, quem você acredita que foi verdadeiramente grande? Claro que sim, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tanto Alexandre o Grande quanto o Júlio César não foram um dos maiores imperadores da história. Eles eram grandes verdadeiramente pequenos. E Jesus foi alguém pequeno verdadeiramente grande. Graças a Deus. O senhor não fica com receio? A gente pergunta porque é humano, né? Mas sabe que entre os espíritos não tem como esconder segundo as intenções, né? Então a gente humano talvez suspeitasse que aquela pessoa convertida só tivesse fingindo para roubar o posto do chefe da falange, para ser o seu segundo. Como o senhor tratou ele quando ele entrou para sua falange? Houve desconfiança? Seu moço, quando a gente decide passar por esse papel, o bem sempre é mais inteligente que o mal. Sempre. E o bem sabe, até
até onde ele pode dar forças para o mal. Supomos, vou dar um exemplo, não necessariamente, é só um exemplo. Quando eu fui resgatado, para de fato ser convidado para exercer o trabalho que eu estou exercendo, eu só aceitei a humildade que a minha soberba já tinha me tornado pequeno. Porque quando eu fui resgatado, eu estava prestes a ser capturado pelo meu inimigo e escravizado por ele. Meu inimigo, ele tinha corrompido grandes generais da minha organização, e esses generais me traíram, dando informações para o meu inimigo. E o meu inimigo preparou um ataque surpresa. Eu achei que eu estava preparado para o ataque. Eu estava sendo enganado. E quando o meu inimigo estava prestes a arrombar a última porta do meu trono para chegar até mim e de fato me capturar, eu já tinha perdido a guerra, o guardião se aproximou de mim e disse: você tem duas opções, vir comigo ou ficar aí, ser escravizado. Óbvio que eu escolhi a primeira opção, que era ir com ele, sem nem saber o que me esperava. Porque esse guardião era um grande amigo que tinha ido para o bem e sempre tentou me ajudar. Eu não convi ele, que a minha soberba não deixava. E quando eles me levaram para poder possivelmente ser aceito na falange de Tranca-Ruas, eles pegaram todo o meu conhecimento magístico e toda a capacidade que eu tinha de manipular os elementos, e eles bloquearam todos os, entre aspas, poderes que eu tinha. E me deram uma condição. Se você realmente quiser servir, você vai ter que aprender tudo do zero. Não importa o quanto você saiba. E me colocaram para ser treinado com os iniciantes. E eu via todos aqueles jovens, entre aspas, iniciando a sua vida na magia, sem ter consciência nenhuma do que estavam fazendo. E eu já sabia de tudo aquilo, mas eu não conseguia fazer porque não era possível. Fui obrigado a ser humilde, fazer o que todos estavam fazendo. Até que eles começaram a, aos poucos, me levar para algumas missões e me dar autonomia para utilizar os conhecimentos que me tinham sido bloqueados.
E à medida que a minha moral se elevava, também as minhas condições aumentavam. As minhas condições de poder utilizar tudo aquilo que estava guardado. E com o meu agora parceiro não foi diferente. Quando ele decidiu vir comigo, foi dada a ele as mesmas condições. Ele bloqueado, seu conhecimento, a sua expertise de poder manipular e fazer a magia. E foi lhe sendo dado acesso de acordo com o que a moral dele se elevava junto com a sua humildade. Então foi um trabalho que foi uma construção moral, onde a única opção que eu tinha era confiar, e a única opção que ele tinha era ser confiável, assim como fizeram comigo. Entendi. Meu Deus. Esse reinado, então, que o senhor tinha, que estava no lugar onde o senhor estava prestes a ser capturado, a gente pode entender como uma construção sua que levou tempo depois de desencarnado, não sei quanto tempo, talvez o senhor saberá dizer, mas que está situado em um lugar que a gente entende como umbral. Seu moço, no tempo carnal, foram 3 séculos de construção. 3 séculos de construção. 300 anos que eu vi ruir pelos meus dedos pela minha soberba. E que agradeço por minha soberba ter me atingido. Porque senão eu estaria lá até hoje, achando que era grande. Se o senhor pudesse voltar no tempo e chegar até aquele rei que o senhor era desencarnado, na base dele, e depois de uns 250 anos já que ele está lá, dá um conselho que o senhor considera fosse o mais importante, qual seria? E segunda coisa, qual conselho ele ouviria? O conselho que eu daria para ele é: alimente a sua soberba e tenha certeza de que você é realmente grande. E continue agindo assim, porque você será o dono de tudo aquilo que você acredita que será. Sabe por que esse seria o meu conselho, seu moço? Porque isso ia fazer ele cair mais rápido do que eu caí. O melhor conselho que eu poderia dar para ele naquele momento era alimentar o que de fato iria derrubá-lo, para que ele encontrasse o caminho da grandeza mais cedo. Seria esse o meu conselho. Como que o senhor lidava com os guardiões da luz para manter isso por tanto tempo? Seu moço, para existir o bem, precisa existir o mal. Eu simplesmente sabia onde era o meu limite. Eu só agia dentro do campo que me era permitido.
A minha luta nunca era contra o bem. A minha luta era contra o mal. E não era eu quem levava as pessoas para o meu reino. Eram seus próprios erros, as decisões erradas que eles tomavam, seu ego, seus orgulhos, sua vaidade, seu rancor. Eu só aproveitava disso. Ou seja, eu nunca conduzi ninguém ao mal. Eu simplesmente dava lar para aqueles que já estavam inseridos ao mal. E ao bem, sempre me recorriam. Os guardiões sempre estavam em contato comigo, porque eu nunca fui alguém que decidiu atacar o bem. Eu não fazia hoje como a gente vê esses pequenos soldadinhos do mal que querem derrubar centros espíritas, derrubar casas, nações. Esse nunca foi o meu objetivo. Meu objetivo era só governar sobre aqueles que já tinham perdido o controle das próprias vidas. Era só isso que eu fazia. Todas as vezes que os guardiões chegavam até os meus portões, eles eram muito bem recebidos. E as portas ficavam abertas a todos aqueles que eles quisessem recuperar. Eu nunca fechei a porta do meu reino para os guardiões. Eles chegavam até mim e diziam: existem pessoas aí dentro que podem ser recuperadas, e eu dizia: descubra vocês. As portas estão abertas. Se 50 ir embora hoje, amanhã volta 100 novos. Foi só por esse relacionamento que eu pude ser salvo por um guardião, quando eu estava prestes a ser capturado. A gente acha que os grandes reinados do umbral são feitos só por pessoas que governam e que levam as pessoas para o mal. Eu nunca fiz isso. Eu só dava o acolhimento merecido para cada um que chegava na minha porta. A gente sabe que todo reinado tem os seus serviçais, os seus guardas. Dentro daquele seu reinado, qual era a maior lei e qual era a maior punição para quem desobedecesse? A maior lei, seu moço, era se entregar, aceitar de fato que eles eram pessoas ruins, era por isso que eles estavam lá. E a maior punição era a traição. Aqueles que me traíssem eram castigados de diversas formas, das piores possíveis. Mas até lá dentro tinha lei. E a lei era: aceite que você é mau, que aqui você terá lugar. E quem aceitava que era mau, saía da escravidão e vinha para os serviços do alto escalão. Porque eu precisava de generais para conquistar outros reinos. E esses que eram verdadeiramente maus estavam dispostos a fazer o que precisava para prejudicar o meu inimigo. E os que não aceitavam eram simplesmente operários da manutenção do nosso reino. Escravos mesmo. É fato que estes grandes reis, eles têm que ter um poder mental muito grande para plasmar o castelo? Quando se tem conhecimento da magia, existem muitas energias densas que
a gente podia transmutá-los em matéria do nosso plano, né? Óbvio. Quando essas pessoas chegavam, a gente fazia com que elas buscassem essas energias fora do reino e trouxessem para a gente, para que a gente pudesse manipular essas energias na construção do nosso reino. De fato, era necessário despreender de muita mão de obra e de muita energia para a gente conseguir esses recursos para as nossas construções. Nosso reino era grandioso. Era um palácio inteiramente banhado a ouro, nas suas partes internas, com grandes cadeiras, lustres, uma arquitetura. Do lado de fora era similar aos castelos medievais, a arquitetura das igrejas góticas. Era realmente muito grande, muito belo. Tudo isso para alimentar nossa soberba e fazer com que nos sentimos cada vez maiores, né? Por ter muita matéria ao nosso redor. Matéria que, se quem tivesse no governo não tivesse alto poder de magia, ele não conseguiria transmutar aquilo de fato em algo que servisse para a construção. Por isso era necessário tanto conhecimento e magia para poder extrair, para poder transmutar. Depois que o senhor saiu de lá, aquela pessoa que ganharia a batalha se apropriou do castelo ou como foi? Sim. Ele se apropriou porque eu saí de lá, né? Eu fui resgatado. Ele dominou o meu reinado e cometeu o mesmo erro que eu, com o próximo inimigo. E foi assim que a gente também resgatou ele. Eu quero perguntar uma coisa para o senhor que só um espírito pode responder isso. Nesses 300 anos que o senhor passou lá, e considerando o conhecimento passado pelo espiritismo, que a gente continua do outro lado com o perispírito, dentro desse perispírito tem o seu espírito, e pela proximidade vibratória com a nossa realidade, muitos ainda têm necessidade de dormir. E quando dormem, os laços se afrouxam. Conta pra gente, qual era a qualidade dos seus sonhos durante todo esse tempo, quando o seu espírito saía do perispírito e se supõe que esse espírito vai conhecer novas realidades e capaz aí o seu guia espiritual, que imagino que continuou acompanhando e trabalhando pelo seu fim, por um fim positivo. Eu tinha duas qualidades de coisas que aconteciam comigo nesses momentos. A primeira delas é quando eu me conectava com o meu grande amigo, que foi o guardião que me resgatou. Ele, por um breve momento, ele me levava nas portas dos lugares em que ele frequentava. Ele sempre me convidava e falava, vem, isso é muito maior do que tudo que você já tem. E eu nunca quis ouvi-lo. A outra qualidade que eu tinha era de ir para lugares mais densos do que aqueles que eu estava. Era nesses que eu mais gostava de ir. Onde eu conhecia reinos muito mais trevosos do que os meus. E quando eu ia até esses reinos, eu vi o quanto de verdade aquelas pessoas eram poderosas a nível de
influência e a nível de magia. E esses também me faziam as mesmas propostas. Eles diziam, venha, você servir pra gente, muito mais lhe será dado. Teu reino será 2 vezes maior. Teus escravos serão 10 vezes mais. Tua força será 10 vezes mais. Ninguém será capaz de poder te desafiar, assim como ninguém tem coragem de nos desafiar. E esse discurso sempre foi o que me atraiu mais. E foi por isso que eu acessei alguns campos mais densos do que aqueles que de fato era o meu campo de, entre aspas, encarnação. E quando eu via tudo que era possível fazer, aquilo foi me consumindo. Graças a esse consumo, eu caí. Porque no fim do dia, o mal só quer te usar. Ele nunca quer te dar nada do que ele promete. E eu fui mais um que fui usado por achar que era grande demais. Seu Tranca, qual era o poder dentro desse reinado que o senhor teve que trabalhar muito tempo para alcançar e no final o senhor alcançou? Magnetismo. Magnetismo. O poder de conseguir trazer até você tudo o que você quer. Foi o maior deles. Foi difícil? Teve que ficar em meditação? Como é que foi? Tive que pagar um preço alto. E esse preço incluía grande carga de sofrimento. Sofrimento físico, emocional, psicológico. De realmente chegar ao ponto do que vocês chamam de quase vender quem você é para ter o que você quer. Esse foi um preço caro a se pagar. Porque o que a gente deve só é esquecido quando a gente paga. E se a gente quer ter, a gente precisa pagar o preço. E muitas das vezes, a gente se endivida com algo que o benefício daquilo não paga a nossa dívida. Graças a Deus. Qual que é a sua perspectiva de futuro? A minha, pessoal? Sim, senhor. É daqui para onde? Daqui para qualquer lugar que seja um pouquinho melhor do que o lugar que eu estou hoje. E isso não é sinônimo de que onde eu estou está ruim. Mas é porque eu sei que a escada para cima, ela nunca acaba. Quanto mais a gente sobe, mais realizado e feliz a gente se torna. No futuro eu só quero não estar no mesmo lugar que eu estou hoje. Pergunta. Ascensão pode ser uma meta ou é mérito? A ascensão, ela não é meta e nem mérito, ela é um dever. É nosso dever progredir. Sem se preocupar com o mérito, apenas pelo dever.
Claro, eixo. Seu tranca-rua, Sei. qual é a sua mensagem final para o encontro de hoje? Sejam simples e humildes. Sigam o caminho do bem. Por mais que a promessa do mal seja boa, no final, ele sempre vai te trair para ter o benefício que ele queria. É pouca coisa a se fazer, mas é muita coisa para que se consiga fazer esse pouco. Só ser simples e humilde, reconhecendo o seu tamanho verdadeiro e buscando galgar a ascensão pelo dever de ser bom, já é o suficiente. Que assim seja. Graças a Deus. Claro, eixo. Salve, seu moço. Salve seu tranca-ruas. Finalizamos então, seu moço. Sim, senhor. Muito obrigado pela oportunidade do diálogo. Eu que agradeço, seu moço, pela oportunidade de compartilhar e te parabenizar pelo seu comprometimento com o seu dever. Que assim seja hoje e sempre, que a luz divina ande com o Senhor. No que precisar, no que nos for cabível, estamos olhando por você. Graças a Deus. Muito obrigado. Fico muito feliz, viu? A sua última encarnação, antes de entrar para essa sua etapa no umbral, contribuiu para ela? Sim. Encarnado, eu também utilizava da magia para ter benefícios. Quando eu desencarnei, me foi feita uma proposta de poder fazer algo com muito mais permissões e com muito menos limites. Foi exatamente esse desejo de querer mais que me levou ao pseudo-reinado que eu tive. Então, quando o senhor desencarnou, o senhor não ficou exposto a espíritos umbralinos que pudessem atacar o senhor pelo poder mental que já havia conquistado? Não. Quando eu desencarnei, eu já tinha um acordo feito com quem já tinha me prometido enquanto eu estava encarnado que me daria mais quando eu morresse. E daí eu desencarnei e fui direto para lá. Pode-se associar isso ao que a gente chama, vulgarmente, vendeu a alma para o demônio? Sim, pode. Vulgarmente falando, de uma forma que fique claro para quem está ouvindo, era tipo isso. Mas parece que não foi uma venda, muito mais que um acordo. Quando a gente faz esse tipo de acordo, a partir do momento que você dá algo para receber, consequentemente é uma venda, né? Só não era a Claro que venda. sim. Todo o meu ser. Eu sacrifiquei partes do que eu tinha e de quem eu era para ter mais daquilo que eu queria. Seria possível fazer tudo o que o senhor fez naquela vida, inclusive esse pacto, se não tivesse mediunidade? E quando eles me levaram para poder possivelmente ser aceito na falange de Tranca-Ruas,
Eles pegaram todo o meu conhecimento magístico e toda a capacidade que eu tinha de manipular os elementos e eles bloquearam todos os, entre aspas, poderes que eu tinha e me deram uma condição. Se você realmente quiser servir, você vai ter que aprender tudo do zero. Não importa o quanto você saiba. Então, a maior lição que eu aprendi em todas as experiências que eu já tive, eu aprendo todos os dias, é a da humildade. Como a gente já trouxe num diálogo anterior, é o mistério da simplicidade. Quando a gente consegue ser simples e humilde, a gente sabe onde é o nosso lugar. E a maioria das pessoas estão no lugar errado porque não sabem qual é o seu lugar. E elas não sabem por falta de humildade. É pouca coisa a se fazer, mas é muita coisa para que se consiga fazer esse pouco. Que assim seja hoje e sempre, que a luz divina ande com o Senhor. E no que precisar, no que nos for cabível, estamos olhando por você. Que assim seja. Graças a Deus. Laroeixo! Salve seu tranca-rua!